Sabia que o Dr. Dre não queria que 21 Questions fosse lançada? Sabia que essa cena de briga no clipe foi pra valer e que a segurança quase teve que intervir pra apartar? E sabia que, apesar do nome da música ser literalmente 21 perguntas, na letra o 50 só faz 17? Pois é, se eu te surpreendi só com essas 3 perguntas que eu fiz, se prepara que daqui pra frente você vai se surpreender muito mais. Hoje eu vou revelar toda a verdade por trás da música 21 Questions do 50 Cent. Eu sou o Guilherme e você está no Decifra Hits. O 50 Cent é conhecido por muitas coisas. Por ser um dos maiores rappers da história, por ser um empresário muito bem sucedido, por ter levado 9 tiros e sobrevivido. Mas quando se fala em música romântica, a última pessoa que vem na mente é esse cara. Mesmo assim, no dia 4 de março de 2003, ele lançou não só a canção mais romântica da carreira dele, mas também aquela que mudaria a história do hip hop dali pra frente. Lançada como o segundo single do seu álbum de estreia, a música 21 Questions teve o seu título baseado num joguinho popular de mesmo nome. Lá nos anos 80 e 90, os adolescentes tinham essa brincadeira onde eles se reuniam em casais e faziam 21 perguntas para conhecer melhor o parceiro. Mas, como eu falei, vindo de um gangsta rapper como o 50 Cent, muita gente torceu o nariz para essa ideia, em especial o chefe dele na época, Dr. Dre, que imediatamente desaprovou a canção. Naquela época, o Dre já era uma lenda do rap e tinha tanta autoridade como produtor que questionar uma decisão dele seria algo bastante ousado, mas foi exatamente isso que o 50 Cent fez. Dre didn't even want you to do that at first, right? Nah, he said he knew what he says. I know what this is. It's NWA. It's just one member, and you really don't need it. Like he didn't know why I wanted to put the record on. Why did you? Because I wanted the ladies to feel like maybe they can fix me, and I had done so many push-ups. And I felt like this could be good for my love life. For real? Are you joking? Are you real? No, I'm dead serious. Tá, a gente sabe que o 50 é o mestre do sarcasmo, e ele não tava falando sério aqui não. Essa música era muito mais do que um passaporte pra melhorar a vida amorosa dele, se é que você me entende. Numa outra entrevista de 2005, ele explicou que o Dre achava que 21 Questions era só mais uma música voltada pra mulheres, que não tinha nada a ver com a imagem do 50 Cent e que ele não precisava tentar agradar um público feminino. Mas o 50 pensava diferente. Ele tinha uma mentalidade de empresário. Ele sabia que, para se tornar uma estrela mundial, precisava sim de uma música para as mulheres. Quem já viu o nosso vídeo do Decifrando Hit 'Em Up, sabe que o Tupac já cantava essa pedra pro Big há muitos anos atrás. Tell a nigga, yo, if you wanna make your money, you gotta rap for the bitches. Do not rap for the niggas. I told E ele realmente estava certo. Assim que lançada, 21 Questions foi um sucesso tão absurdo que o Dr. Dre não só pagou a própria língua, como também decidiu fazer um videoclipe cinematográfico dessa música, e com direito a plot twist no final. Dirigido pelo próprio Dr. Dre e também pelo diretor Philip Atwell, o clipe começa com 50 Cent na casa dele, contando maços e maços de dinheiro, junto com a namorada, quando a polícia chega e eles começam a tentar esconder a grana, desesperadamente. Se esse rosto é familiar para você, provavelmente é porque você já viu ela antes. Essa é a Meagan Good, uma atriz que interpretou vários filmes e séries nos anos 90 e 2000. Inclusive, ela foi a Vanessa na 3ª temporada de Eu, a Patroa e as Crianças. Lembra? Ironicamente, ela tinha 21 anos quando fez esse clipe. E ela já falou sobre como esse momento mudou pra sempre a carreira dela. Se liga só. I was at that weird kind of transitional stage where I was still, you know, playing 14, 15, 16 years old, and I was like 21. And, you know, as you know, being a child actor, that transition is very hard because people just kind of want you to stay in that box. And you were a child actor. Yeah. And so for me, it was kind of like a national commercial saying, I am grown. I am a woman now, you know? E depois de cercar a casa com dezenas de homens fortemente armados, a polícia se prepara para arrombar a porta e a música finalmente começa a tocar. New York City. Esse toquezinho no início é clássico, né, mano? Se tu é millennial e escuta esse som, já identifica na hora a pedrada. Esse mix foi produzido pelo Dr. Dre junto com o DJ Dirty Swift, através de um sample de uma música do Barry White. Se liga só. Logo em seguida, o 50 Cent manda.
cidade de Nova York, agora vocês estão agitando com 50 Cent. Essa frase ele pegou emprestada de uma outra música dele, lá da mixtape Guess Who's Back, de 2002. New York City, you are now rocking with 50 Cent. Quando ele gravou essa frase, o 50 ainda não era famoso mundialmente, ele cantava só para a cidade dele, então era importante mencionar o próprio nome no começo das músicas, até para as pessoas te conhecerem. O 50, então, é levado no camburão da polícia, e lá dentro a gente percebe que tem alguém implicando com ele, alguém que vai ter sérios problemas com o 50 mais pra frente. Esse é o Tyson Beckford, um dos modelos masculinos mais bem-sucedidos da história e que também já apareceu na série Eu, a Patroa e as Crianças, naquele icônico episódio do Havaí, lembra? Depois de se estranhar com o Tyson, o 50 Cent continua a introdução dizendo: eu só quero relaxar, bolar um baseado e tirar uma onda na minha BMW 745. Lá é uma gíria para erva, e curiosamente, o próprio 50 já disse que nunca havia usado drogas, até para manter o shape dele, como ele contou no livro Fórmula 50. Só coloquei essa parada no meu álbum porque constantemente vi artistas vendendo $500 mil falando sobre isso. E então ele continua: a partir desse ponto, oficialmente começam a ser contadas as 21 perguntas da música, mas ao invés do 50 Cent, as duas primeiras são feitas pelo Nate Dogg, que entra agora cantando no refrão. Você me amaria se eu tivesse no fundo do poço? Você ainda teria amor por mim? É fácil ser amado quando você é rico ou famoso. A música Wonderful do Ja Rule também fez a mesma pergunta um ano depois. Então, se alguém te ama mesmo quebrado, essa pessoa te ama de verdade. O Nate Dogg, caso você não saiba, foi um dos rappers mais influentes da Costa Oeste nos anos 90. Junto com o primo dele, o Snoop Dogg, e o rapper Warren G, eles formaram o grupo 213, que foi onde a carreira do Snoop Dogg começou. Infelizmente, o Nate Dogg sofreu um acidente de carro em 2007, onde ele teve um grave dano cerebral. E apesar dele sobreviver, nos anos seguintes, ele passou a sofrer múltiplos AVCs, até que em 2011 não resistiu e veio a falecer. Originalmente, era o próprio 50 Cent que cantava o refrão de 21 Questions, mas durante a mixagem da música, o Dr. Dre percebeu que a voz do Nate Dogg ficaria melhor, chamou ele para gravar e o cara arrebentou. Depois de ser jogado na penitenciária, o 50 finalmente consegue contato com a namorada através do telefone da cadeia e começa a fazer as próximas perguntas. Se eu caísse amanhã, você ainda iria me amar? 50 Cent sabe que tudo que sobe pode descer. O sucesso não era garantido. Do dia pro outro, tudo podia simplesmente ir pro ralo. Mas será que ela ainda estaria com ele? Se eu não cheirasse tão bem, você ainda me abraçaria? Cara, não tem nada que estraga mais o clima do que uma pessoa fedida. Então acho que se ela te ama mesmo fedido, mano, ela te ama real. Se eu fosse preso e sentenciado a um quarto de século, eu poderia contar com você para estar lá me apoiando mentalmente? Aqui, ele não falou um quarto de século por acaso. O 50 Cent está se referindo ao tempo de prisão por o crime de homicídio nos Estados Unidos, que é de no mínimo 25 anos de cadeia até a prisão perpétua. Ou seja, para passar 25 anos esperando por alguém, essa pessoa tem que realmente ser o amor da sua vida. Então é uma baita declaração. Se eu voltasse a dirigir uma lata velha ao invés de uma Mercedes, será que você, desapareceria? Igual alguns dos meus amigos? Carro de luxo sempre foi um símbolo de status. Aliás, quem é que não fica bem numa Mercedes-Benz, né, 50 Cent? You look good. I don't remember so many people thinking I looked good before the check came. You know what I mean? After the check came, everything started to change for me. But now sometimes I be in the mirror and I be feeling myself. I'm like, what's going on, 50? You look good, baby. You look good. I think it's the lotion. The cocoa butter? I think it's the cocoa butter. Pois é. Cada um fica bonito com o que tem, né? Eu, por exemplo, tô me achando com esse boné da New Era aqui que a Ingrid me deu de presente. Aliás, eu vou até deixar o link aqui embaixo pra quem quiser adquirir um desses também, fechou?
Se eu fosse atingido e machucado, você ficaria ao meu lado? Curiosamente, isso já aconteceu com 50 Cent. Vamos lembrar que quando ele foi baleado 9 vezes, foi a mãe do filho dele, Shaniqua Thompson, quem cuidou dele na recuperação. E a gente já falou sobre isso no Decifrando In Da Club. Have you ever been in love? I think so, yeah. With who? My son's mom. Provavelmente a Shaniqua foi a única mulher que o 50 realmente amou na vida, mas infelizmente deu muito errado. Quando ele ainda era pobre e morava no Queens, a relação deles era relativamente estável, mas segundo 50 Cent, quando o dinheiro entrou, ela mudou completamente. Shaniqua chegou a processar o 50 em 50 milhões de dólares, alegando que o rapper devia sustentar ela pro resto da vida. Ela perdeu o processo, mas a partir daí tudo foi por água abaixo. E na hora do corre, você chegaria junto? Eu saio, apago um malandro, você fica de boa e vai dirigindo. O negão não podia deixar de colocar um toque de gangsta nessa música, né? Se é pra um gangsta falar de amor, tem que ser no estilo Bonnie and Clyde, tá ligado? Aí nessa hora aparece o Lloyd Banks, que também era da G-Unit. Se ao invés de ser um rapper, eu fritasse hambúrguer no Burger King, você teria vergonha de contar pras amigas que gosta de mim? Trabalhar em rede de fast food pode até não ser a profissão mais glamurosa que existe, mas é uma profissão honesta. Mas parece que os gangsters sentem mais orgulho de falar que são traficantes do que trabalhar honestamente. Mas pelo menos o 50 saiu dessa vida, né? E na cama, se eu usasse minha língua, você iria gostar? E assim como trouxe um toque gangsta, ele tinha que trazer um toque sexual, né? Essa linha parece mais o 50 fazendo propaganda de si mesmo do que qualquer outra coisa. The fragment portion of it is in my tongue, so it kind of changed the way I speak a little bit. Like, And you're rapping as well. yeah, What is it still in your tongue? Can you see it? yeah, it's great for oral sex. If I wrote you a love letter, would you write back? Se escrevesse uma carta de amor, você escreveria de volta? Vamos lembrar que essa música é de 2003, né? Naquela época ainda era normal escrever cartas. Nem todo mundo tinha telefone, quanto menos e-mail ou rede social. Mas de uma certa forma, a carta permitia um contato mais humano, que a tecnologia acabou afastando da gente. E antes que o 50 pudesse continuar a conversa, o Tyson puxa o gancho e desliga o telefone. A atitude do cara deixa o 50 muito bolado, e ele parte pra cima do negão na porrada. Numa entrevista, o Tyson já revelou que essa briga não foi encenada, teve socos reais. I remember doing the fight scene with Fifth, and I said to him, I said, yo, we going half speed, but, I'm cool with if you want to go full speed. And, I could take a punch if you want to punch me in the mouth or whatever, and he was like, yeah, all right, let's do it. So, we were filming and he got me a couple times and I got him one time, busted his lip, and, and that punch to the rib cage and all of that was real, man. We really got it in, and to the point that his security almost rushed in one time because they thought it was a real fight. But, me and Fifth, we just wanted to give such a good show, and every take we did was better than the last. So it was a really fun time to shoot that video. Você me deixaria se seu pai descobrisse que eu sou bandido? Você acredita em mim quando eu te digo que você é aquela que eu amo? Nessa hora, o 50 dá uma subornada de leve no policial. Pra quê? Pra encontrar a mina dele lá dentro do camburão. Malandrinho, hein? Depois ele manda mais 4 perguntas. Você tá com raiva de eu estar te fazendo 21 perguntas? Você é minha alma gêmea? Porque se sim, garota, você é uma bênção. Você confia em mim o suficiente pra me contar os seus sonhos? Se eu tivesse triste, você diria coisas pra me fazer sorrir? Mas se você reparar bem nessas cenas, você vai ver que a química entre eles não parece ser uma atuação. Isso porque realmente não era. Nessa época, a Meagan Good e o 50 Cent estavam realmente namorando de verdade, como ela própria já contou numa entrevista. Eu já namorei muitos homens, mas o 50 Cent é o melhor homem com quem já me envolvi. Mantive o relacionamento em segredo porque eu não queria que as pessoas achassem que eu dependia dele. Eu sempre fiz o meu próprio dinheiro. O 50 Cent é um cara muito legal, mas não brinca com dinheiro. Ele não gosta de mulheres dependentes. É, mano. O 50 realmente não tava brincando quando ele disse: Depois, ele manda uma pergunta bastante ousada.
Se eu estivesse com outra mulher e alguém visse, e depois você me perguntasse sobre isso, e eu dissesse que não era eu, você acreditaria ou me deixaria? Repara que aqui ele começa dizendo se eu estivesse, e não se alguém dissesse. Ou seja, ele não tá falando de boatos, e sim de fatos. E ainda assume que mentiria na cara dela. Então ele não tá só testando se ela confia cegamente nele, mas também se a confiança dela é maior do que a realidade dos fatos. O quão profunda é a nossa conexão, se isso seria o suficiente para você ir embora. Nós somos humanos, garota. Nós cometemos erros. Para compensar, eu faço o que for preciso. Quando ele diz, todos nós cometemos erros, fica claro que ele realmente traiu a mulher e toma isso como um erro comum. Então talvez a pergunta aqui não seja, será que ela perdoaria? Mas sim, e se fosse o contrário? Será que ele perdoaria também? Nunca saberemos. O fato é que mesmo sendo uma música romântica, ele não poderia deixar de incluir um toque gangsta, um apelo sexual e o estilo cachorrão, que era o padrão de masculinidade entre os gangsters na época. I love you like a fat kid love cake. You know my style, I say anything to make you smile. Eu te amo como uma criança gorda ama bolo. Você conhece meu estilo. Sabe que eu falo qualquer coisa pra te ver sorrir. Mano, pra mim essa é a frase mais genial dessa música. Sempre me lembra daquela cena do filme da Matilda, tá ligado? Nessa entrevista, ele já explicou o que ele realmente quis dizer com essa frase. Spoiler, não é o que você pensava. When I wrote it, I was thinking, I love you, but too much of you is no good for me. Like a fat kid loves cake. Yeah. Depois dessa linha épica, o Nate Dogg retoma o refrão com as mesmas perguntas do início, mas até agora só foram 19 perguntas, 2 do Nate e 17 do 50 Cent. Cadê as outras 2? Então, já reparou que no finalzinho da música o Nate canta algo diferente? Eu te farei 21 perguntas e todas elas são sobre nós. Então tá comprovado. São oficialmente 21 perguntas. No final do clipe, descobrimos que as cenas da prisão eram apenas um sonho, um cenário hipotético imaginado pelo 50 Cent. Na realidade, quem acaba sendo preso pela polícia é o vizinho dele, o Tyson Beckford. 21 Questions fez um sucesso tão absurdo que chegou ao primeiro lugar da Billboard Hot 100. Se tornando o segundo single número 1 do 50 Cent, logo depois de In The Club. Teve até mesmo uma versão de resposta feminina, a 21 Answers, feita pela rapper Lil Mo. No final das contas, 21 Questions acabou influenciando o surgimento de várias outras love songs, até mesmo a própria Wonderful do Ja Rule, que viria no ano seguinte. Ou seja, o 50 Cent moldou o hip hop dos anos 2000 e provou que ainda era possível um rapper falar de amor sem perder o respeito das ruas. A genialidade do 50 está justamente nisso. Ao invés de se prender numa única caixinha, ele consegue transmitir a essência dele através de qualquer tipo de faixa. O cara é tão sagaz que ele consegue esconder uma declaração de guerra dentro de uma música que parece de festa. Foi exatamente isso que ele fez quando ele criou a clássica In The Club. Eu já contei toda essa história no vídeo que está aparecendo aqui em cima. É só clicar para assistir. Muito obrigado pela sua companhia e te vejo por lá.